modo permanente. A junção desses dois elementos, ela vai formar o domicílio civil. Bom, cabe ainda destacar a diferença de residência e moradia. A residência, ela consiste no ânimo definitivo, na intenção de fixar-se ali de modo permanente. Já a moradia ou a habitação, ela é o local onde a pessoa ocupa esporadicamente, não tendo a intenção de fixar-se. Quanto ainda ao domicílio da pessoa natural, ele pode ser definido simplesmente dizer onde é o local onde o indivíduo responde por suas obrigações ou o local onde ele estabelece a sede principal de sua residência e seus negócios. Pode passar. Com isso, cabe-se elencar algumas observações. Só um instante. Diversas residências. Uma pessoa, ela pode ter um só domicílio e mais de uma residência. Ela pode também ter mais de um domicílio, pois o Código Civil brasileiro, ele admite a pluralidade domiciliar. Portanto, basta que tenha diversas residências onde alternadamente viva, como dispõe o artigo 71 do Código Civil. A ausência de residência. Preceitua-se o artigo 73 do Código Civil, ter-se por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde ela foi encontrada. Ou seja, é o caso dos viajantes, dos ciganos, andarilhos. Pode passar. Bom, mudança de domicílio. As pessoas, elas podem mudar de domicílio. Para que a mudança ela se caracterize, não basta trocarem apenas de endereço. É necessário que estejam imbuídas da intenção manifesta de mudar, como exige o artigo 74 do Código Civil. Bom, continuando. Domicílio profissional. Não afasta-se totalmente o centro de ocupação habitual do conceito de domicílio, pois consagra-se no artigo 72 o domicílio profissional, ao proclamar que é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. O parágrafo único do aludido artigo, ele prevê mais de uma hipótese de domicílio, ao dispor que, se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações em que corresponderem. Pode passar. Ainda quanto às espécies. O domicílio, ele pode ser voluntário e legal. O voluntário, por sua vez, ele pode ser geral, escolhido livremente, e especial, fixado com base no contrato. O domicílio voluntário geral ou comum é aquele que depende da vontade exclusiva do interessado. Qualquer pessoa que não esteja sujeita a um domicílio necessário, ela tem a liberdade de estabelecer o local ao qual pretende se instalar. Já o domicílio especial pode ser o do contrato, ao qual alude o artigo 78 do Código Civil. Já no necessário, o domicílio necessário ou legal, ele é determinado pela lei, em razão da condição ou de situação de certas pessoas. Neste caso, deixar de existir a liberdade de escolha, como dispõe-se no artigo 76 do Código Civil. Tem-se domicílio necessário, o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Acrescenta-se ainda o parágrafo único. O domicílio do incapaz é do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente ações. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. O do preso, o lugar em que se cumpre a sentença. Pode passar. Agora, falando-se de domicílio da pessoa jurídica. A rigor, a pessoa jurídica de direito privado, ela não tem residência, mas sede ou estabelecimento que se prende a um determinado lugar. Trata-se de um domicílio especial, que pode ser livremente escolhido no seu estatuto ou atos constitutivos. Não sendo o seu domicílio, ele vai ser o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações. Esse será o local de suas atividades habituais, onde os credores poderão mandar o cumprimento das obrigações. Bom,
As pessoas jurídicas de direito público interno, ela tem-se por domicílio a sede de seu governo. Assim, dispõe o artigo 75 do Código Civil, que o domicílio da União é o Distrito Federal, dos estados e territórios, as respectivas capitais, e do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Com efeito, o artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil, ele vai admitir a pluralidade de domicílio dessas entidades, prescrevendo, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em diferentes lugares, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Ainda acrescentando-se a administração ou diretoria, se tiver a sede no estrangeiro, tem-se que ter um domicílio de pessoa jurídica, o lugar de estabelecimento situado no Brasil, onde suas obrigações foram contraídas, correspondente a cada agência. E assim eu finalizo a parte de domicílio. Passando a palavra para o meu próximo colega. Agora, a gente passa a tratar da parte de bens, que corresponde ao livro 2 do Código Civil de 2002, e se estende do artigo 79 ao 103. Esse livro é composto por um único título, que trata das classificações dos bens. Classificações estas que estão divididas em 3 capítulos. O primeiro capítulo é intitulado dos bens considerados em si mesmos, e trata das características próprias de cada tipo de bem por si só. Esse primeiro capítulo é dividido em 5 seções: a dos bens imóveis, a dos bens móveis, a dos bens fungíveis e consumíveis, a dos bens divisíveis e, por fim, a dos bens singulares e coletivos. E o segundo capítulo, intitulado dos bens reciprocamente considerados, aborda a classificação dos bens a partir de suas relações com outros bens. E o terceiro capítulo, intitulado dos bens públicos, trata da titularidade dos bens, determinando quando se considera que eles são públicos ou privados. E como a gente se orientou pela doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, nós também incluímos uma breve abordagem da parte de bens de fora do comércio e bens de família, embora eles não estejam mais na parte geral do Código. Colocamos aqui também uma citação desse autor, que diz que a classificação dos bens é feita segundo critérios de importância científica, pois a inclusão de um bem em determinada categoria implica a aplicação automática de regras próprias e específicas, visto que não se podem aplicar as mesmas regras a todos os bens. Pode passar o slide. Agora, nós vamos ver o conceito de bem. Bem é tudo aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica, que pode ter o seu valor avaliado financeiramente. Eles podem ser coisas com existência física e material, que seriam os bens corpóreos, ou podem ter existência abstrata, meramente jurídica, como ações humanas e certos direitos. Né? Enfim, nesse sentido, podemos dividi-los em bens corpóreos e incorpóreos, como já foi falado, em que os bens corpóreos são objetos das relações de direito real, como os direitos de propriedade e usufruto, e os bens incorpóreos, no caso das prestações, são parte do direito obrigacional. É importante dizer que também são considerados bens, pelo seu valor econômico, alguns direitos da pessoa, como os direitos autorais, o nome comercial e os direitos de crédito. Aqui vale ressaltar que nós falamos de alguns direitos concernentes às pessoas, mas esses não são os direitos de personalidade, porque eles não são avaliáveis em dinheiro. Uma observação a ser feita é que essa classificação de bens corpóreos e incorpóreos não está no Código Civil, mas ela é muito importante na prática. Por exemplo, numa situação de alienação de bens, é importante perceber que a venda, a doação e permuta só vão se aplicar a bens corpóreos, enquanto aos incorpóreos só se aplica a cessão. Outra observação é que para que uma coisa seja considerada bem, ela também precisa ser rara. Disso decorre que as chamadas coisas comuns, como o ar atmosférico, não são bens, só se forem tomadas em porções limitadas. De modo semelhante, as chamadas coisas sem dono também podem ser apropriadas por quem as encontrar, como peixes no lago, que podem ser pescados. Mas as coisas sem dono, elas podem ter uma legislação que as regulamente, a fim de protegê-los. Também pode ser apropriado por quem a encontrar a coisa móvel abandonada, que tenha sido desprezada pelo seu titular. Por fim, cabe falar do patrimônio, que corresponde a todos os bens de uma pessoa, corpóreos e incorpóreos, todas as suas relações jurídicas que tiverem valor econômico. Clóvis Bevilacqua afirma ainda que o patrimônio envolve tanto elementos ativos quanto passivos, incluindo todos os direitos de ordem privada que são economicamente aplicáveis.
e as suas dívidas, já que o patrimônio corresponde a uma projeção econômica da personalidade civil. Passo agora a palavra aos colegas que vão tratar da classificação dos bens considerados em si mesmo, começando pelos imóveis. Bem, adentrando no que diz respeito aos bens considerados em si mesmos, a gente pode começar falando dos bens imóveis. E, primeiramente, o que seria um bem imóvel? O que é considerado? Bem, segundo ao artigo 79 do Código Civil, são bens imóveis tudo aquilo que se incorpora ao solo naturalmente ou artificialmente. Ou seja, segundo a classificação da doutrina do Gonçalves, a gente pode classificar eles de acordo com por natureza, por acessão natural, por acessão artificial e por determinação legal. Começando pelos bens imóveis por natureza. São tidos como bens imóveis por natureza, a rigor, somente o solo, o subsolo e o espaço aéreo. E tudo aquilo que vai se aderir a ele vai ser classificado como imóvel de acessão, seja natural ou artificial, que é o que a gente vai tratar por conseguinte. No caso do subsolo do espaço aéreo, é interessante a gente citar o artigo 1229 do Código Civil, que fala da seguinte forma. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros, a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Ou seja, o que ele quer fazer aqui é limitar a utilização do solo, subsolo e do espaço aéreo, aquela área que só é concernente à pessoa que vai utilizar, ao titular daquele espaço. E, por conseguinte, a gente pode tratar da acessão natural, que também é colocado no artigo 79. A acessão, ela significa a justa posição ou a aderência de uma coisa sobre a outra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa categoria estão encaixadas as árvores, os frutos, a vegetação local, as rochas, tudo aquilo que for natural e for pertencente grudado ao solo. E aqui a gente também pode encaixar a formação de, por exemplo, ilhas, que vão seguir a regra que vai ser falada posteriormente, do bem principal e do bem acessório. Aqui também a gente pode separar aquelas que vão ser contempladas na classificação de bens móveis, porque, por exemplo, as árvores que já são determinadas para um serviço, elas não são contempladas aqui no de acessão natural. Elas já são configuradas em outra classificação. Em terceiro, a gente pode citar aqui a de acessão artificial industrial. O que seria? Seria tudo aquilo que é aderido ao solo por conta de uma ação humana. Ou seja, plantações, desde a semente até a colheita e também edifícios. Tudo isso que foi feito pelo homem e aderido ao solo é uma acessão artificial. Tudo que o homem vai incorporar. E aqui não é colocado aquelas construções provisórias, como, por exemplo, parques de diversões, barracas de feira e etc. Essas construções provisórias não são encaixadas aqui. Também é importante falar que, de acordo com o artigo 81 do Código Civil, aquelas casas que foram separadas do solo para serem transportadas para outros locais, por mais aquelas que são pré-fabricadas, por exemplo, aquelas casas de madeira, que são fabricadas em um canto e vão ser destinadas a outro, elas não deixam de ser bens imóveis. Elas ainda permanecem porque o que vai valer aqui é a finalidade para que ele é utilizado. E da mesma forma, também funciona com os materiais. Por exemplo, aqueles que são separados dos seus prédios, como portas, janelas, não deixam de ser bens imóveis só porque eles vão ser transportados de um lugar para outro. E, por último, a gente pode falar de determinação legal. O que seria a determinação legal? A determinação legal a gente pode separar em dois, que seriam a de direito real sobre os imóveis e a de sucessão aberta. Esse primeiro que eu falei, ele vai tratar dos bens incorpóreos e materiais, que seriam aqueles que, em tese, não seriam nem imóveis nem imóveis, mas para eles estarem alocados em algum lugar, o legislador colocou eles aqui.
Segundo Gonçalves, a lei considera os direitos sobre os imóveis, como, por exemplo, servidões, usufruto, uso habitação, hipoteca e entre outros como imóveis. E assim a sua própria dinâmica que vai ser seguida. Há também a transação, enfim. E o segundo, que seria o direito à sucessão aberta, seria aquele que é referente a um complexo patrimonial, ou seja, que é transmitido de uma pessoa falecida para os seus herdeiros. Enquanto ele ainda é direito, ainda está ali no papel, na parte jurídica, ele não é, por mais que a herança seja colocada como um bem imóvel em si, ela no papel é considerada um bem imóvel até a sua partilha e homologação judicial, que vai realmente passar a existir. E finalizando aqui, eu passo a minha palavra para a pessoa que vai dar continuidade ao assunto, falando de bens móveis. Dando continuidade, falaremos agora sobre os bens móveis previstos nos artigos 82 a 84 do Código Civil. Primeiro, no artigo 82, temos que são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Aqui, nós trataremos da classificação dos bens móveis por natureza, ou seja, são os bens que, sem deterioração, na substância, eles podem ser transportados de um canto para o outro por força própria ou estranha. E o que significa, então, essa força própria ou estranha? Ora, os bens móveis, por natureza, se subdividem em semoventes e imóveis propriamente ditos. Os semoventes são aqueles bens que não precisam de uma força alheia para se movimentarem, movem-se de um lugar para o outro por conta própria, como os animais, por exemplo. Eles recebem o mesmo tratamento jurídico dispensado aos bens móveis propriamente ditos, e por essa razão, pouco ou nenhum interesse prático há em distingui-los. Já os bens propriamente ditos são aqueles bens que precisam de uma força impulsionadora para adquirir movimento. Admitem remoção por força alheia sem dano, como os objetos inanimados, não mobilizados por sua destinação econômico-social. Como exemplo, nós podemos citar a moeda, os títulos da dívida pública, dentre outros. Uma observação importante é que o artigo 84, ele determina que os materiais destinados a alguma construção que não forem empregados, eles vão conservar sua qualidade de imóveis. Eles adquirem essa qualidade proveniente da demolição de algum prédio também. Mas, no caso, se a demolição, né, se o objeto, fruto dessa demolição, tiver a intenção de ser reempregado na construção desse prédio demolido, ele conservará seu caráter de imóvel. Passemos, então, para os móveis por determinação legal. São bens incorpóreos ou imateriais que adquirem a qualidade de bens móveis por expressa previsão em lei. O artigo 83 ele vai trazer essa classificação dos bens móveis por determinação legal. O inciso 1 traz as energias que têm o valor econômico. E aqui nós temos a elétrica, a hidráulica, a eólica. Desde que elas tenham um valor econômico, elas são consideradas móveis. E é por isso que nós temos o furto de energia elétrica, já que no direito penal, somente os móveis podem ser objeto de furto ou de roubo. O inciso 2 trará os direitos reais sobre os objetos móveis e as ações correspondentes. Direito real seria o direito sobre uma coisa. Se eu tenho o direito real sobre uma coisa móvel, esse meu direito também vai ser móvel. Sempre segue a classificação real do bem. O artigo 1225 do Código Civil, ele vai especificar alguns tipos de direitos reais, tais como propriedade, usufruto, etc. O inciso 3 traz os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Exemplo de direitos pessoais, nós temos o autoral, o de uso de marca, dentre outros. Por fim, vamos falar agora dos móveis por antecipação. Essa terceira categoria tratada pela doutrina diz respeito aos bens incorporados ao solo, que tem a intenção de separá-los oportunamente e a convertê-los em móveis, por exemplo, ou até mesmo as árvores destinadas ao corte ou os frutos que ainda não foram colhidos. E assim finalizamos a classificação dos bens imóveis e imóveis. Passo a palavra para o próximo colega. Boa tarde. Dando continuidade à classificação dos bens móveis, falarei primeiramente sobre os bens fungíveis e infungíveis.
A fungibilidade, ela é a possibilidade de um bem ser substituído por outro, né, de mesma qualidade, quantidade e espécie. Então, como está previsto no artigo 85 do Código Civil, os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade, como, por exemplo, dinheiro, cadeira e metais preciosos. Um exemplo clássico é a questão de empréstimo. Ao receber dinheiro emprestado, você pode devolver aquela mesma quantidade de dinheiro, né? Ou seja, você não vai devolver a mesma nota, mas você vai devolver o mesmo valor monetariamente e juridicamente falando. Já os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outras de mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso porque eles possuem características individuais que os tornam únicos. E um exemplo que eu trouxe aqui foi o do quadro Operários, de Tarsila do Amaral, que retrata um período histórico brasileiro. Ou seja, esse quadro possui características histórico-culturais que o tornam única, além da maneira pela qual ele foi feito. Então, se esse quadro eventualmente for roubado de onde ele está, poderá ser reposto, uma vez que nenhuma réplica poderá ter a mesma representatividade que ele teve. Ainda sobre essa classificação de bens, a gente pode falar sobre bens fungíveis que podem se tornar infungíveis. E isso é muito comum na questão das relíquias. Um exemplo que eu posso trazer são das moedas antigas, que como foram produzidas em série, elas poderiam facilmente ser substituídas por outras. Mas atualmente, por sua raridade, elas possuem um valor comercial muito elevado, diferentemente das cópias, né, das réplicas, que não possuem o mesmo valor. Outra questão importante a se tratar é que, por via de regra, os bens fungíveis e infungíveis, né, a fungibilidade, né, ela é atribuída aos bens móveis, né, mas ela também pode, em algumas situações, ser estendida aos bens imóveis. Um exemplo disso é quando dois sócios que têm um loteamento vão dividir aquele local em porções iguais de terra, após limpá-los, e, portanto, aqueles locais possuem a mesma qualidade, a mesma quantidade e a mesma espécie. Pode passar. Agora falarei sobre os bens consumíveis e inconsumíveis. Os bens consumíveis estão previstos no artigo 86 do Código Civil, que diz o quê? São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação, como, por exemplo, comida, bebidas, tintas, ou seja, são bens que, no momento do seu uso, eles ali se esgotam, né? Ou seja, eles não vão voltar a ser utilizados. Já os bens inconsumíveis, eles são aqueles que são utilizados reiteradas vezes, né? Logo, eles podem ser utilizados continuamente sem a destruição da própria substância, como é o caso de roupas, sapatos, entre outros. E uma outra questão importante é que um bem inconsumível, ele pode acabar se tornando consumível. Isso se ele for destinado à alienação, como tem dizendo no artigo 86. Um exemplo clássico disso são as roupas. Por exemplo, uma roupa, normalmente, ela é um bem inconsumível, já que ela pode ser utilizada reiteradas vezes. Só que, ao ser colocada à venda em uma loja, o objetivo é que aquela roupa não faça mais parte do acervo. No momento que ela é comprada, ela deixa de fazer parte do mostruário da loja e, portanto, ela será substituída por outro bem, né, por outra roupa de mesma qualidade, quantidade e espécie. Ou seja, ela se torna um bem consumível. Desculpa, eu confundi. Quando ela é destinada à alienação, ela pode ser substituída. Então, ela constitui como um bem consumível naquele momento. Pode passar. Pronto. Agora passando para a seção 4 do capítulo dos bens considerados em si mesmo, sobre os bens divisíveis. A priori, a gente entende que todos os bens são divisíveis, como no caso de um carro, que pode ser desmontado, portanto passa a ser dividido.
No entanto, para o direito civil, o conceito de divisibilidade, ele está relacionado com a perda ou não da propriedade da coisa. Segundo o artigo 87, bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Dito isso, são divisíveis aí os bens que podem ser fracionados em partes homogêneas e distintas, não havendo alteração na substância, sem diminuição considerável de valor e sem prejuízo do uso a que se destinam. Ou seja, não perdendo a identidade, a identidade do todo, as principais características que o bem inteiro tinha. Por exemplo, no caso de uma fatia de pizza. Por mais que ela seja menor, ela tem a mesma qualidade de uma pizza inteira, então se considera um bem indivisível. Como o carregamento de areia, um crédito de R$10.000 também seriam bens divisíveis. Já no exemplo do carro que eu citei anteriormente, não se encaixa, porque as partes de um carro, elas não têm a mesma utilidade do que um carro completo, com todas as partes. Então, ele é um bem indivisível. Bens indivisíveis são os que não podem ser fracionados, porque a divisão é uma alteração na substância, diminuição do valor ou prejuízo da utilidade. E aí, então, ao serem partidos, eles deixam de ser o que eram, como o que ocorre com um carro, com um relógio, como o caso de animais e até celulares. E outros exemplos. Ainda há a possibilidade de bens naturalmente divisíveis serem bens indivisíveis. Então, aí, tem duas formas disso ocorrer: por determinação da lei ou por vontade das partes. Por determinação da lei é quando a lei expressamente impede o seu fracionamento, como no caso de servidões prediais, que é aquela passagem de um terreno, incrustado usado para acessar a via pública. Então, as partes, elas não podem dividir, por mais que seja um terreno, uma área que naturalmente é divisível, não pode fazer isso por determinação da lei, que está disposto no artigo 386. Já no caso da vontade das partes, as partes mesmo, como, por exemplo, no caso de um contrato, especificam a não divisibilidade. Por exemplo, eu compro um terreno em um determinado condomínio e compro um lote de 1.000 metros quadrados. Só que consta no contrato que eu não posso dividir esse terreno porque o lote naquele condomínio é de 1.000 metros quadrados. Então, por mais que seja naturalmente divisível, as partes especificam a não divisibilidade. Encerrando essa sessão, passando agora para a última sessão do capítulo sobre os bens singulares e coletivos. Segundo o artigo 89, são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentes dos demais. Ou seja, bens singulares são aqueles que, considerados em sua individualidade, representando a unidade autônoma, como, por exemplo, um livro, uma caneta, uma árvore. E a doutrina ainda divide esses bens em singulares simples e singulares compostos. Os simples é quando os componentes do bem fazem parte dele pela própria natureza, como o caso de uma árvore. A raiz, o caule, as folhas, os frutos fazem parte dela pela própria natureza, foi a natureza que determinou assim. Já no caso dos compostos, os integrantes que fazem parte daquele bem estão ali por causa da indústria humana. No caso de um prédio, o ferro, os tijolos, o cimento, está ali porque o homem colocou. E quem fez foi a indústria humana. Então, por isso que eles são considerados singulares compostos. Já passando para os bens coletivos, são aqueles que, sendo compostos de vários bens singulares, acabam por formar um todo homogêneo. Também são chamados de universais e abrangem a universalidade de fato e a universalidade de direito, que vai ser comentado agora. O artigo 90 dispõe que constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação específica. Ou seja, são aí vários bens singulares reunidos que pertencem à mesma pessoa e essa pessoa deu uma destinação específica pela vontade própria dela. Como no caso de uma pessoa ter vários livros. Ela pode vender cada livro individualmente, né, um livro por vez, ou ela pode vender a estante inteira, a biblioteca inteira. Então, ela está aí fazendo a universalidade de fato, porque são vários bens singulares pertencentes a uma mesma pessoa e ela está fazendo essa venda por vontade dela. Ou seja, ela reuniu todos os bens que têm uma destinação específica. O parágrafo único especifica que os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. A universalidade de fato, ela é diferente dos bens compostos pelo fato de ser uma pluralidade de bens autônomos a que o proprietário dá uma destinação unitária, aí podendo ser alienados conjuntamente em um único ato no todo ou individualmente, como dispõe o parágrafo. O artigo 91 fala que constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico.
que a hipótese, nesse caso, há várias relações jurídicas ou bens pertencentes a uma mesma pessoa, e esses bens, quando reunidos, formam um todo, como no caso do patrimônio, da herança, do espólio. E aí, para finalizar, cabe a gente fazer uma diferença entre a universalidade de fato e a universalidade de direito. A universalidade de fato, ela é diferente porque ela decorre da vontade do titular. Já na universalidade de direito, decorre por determinação da lei. E agora eu passo a palavra para o próximo colega. Pode passar, Sérgio. Os bens reciprocamente considerados, como o nome indica, são avaliados de acordo com os outros bens que os circundam. Por isso, essas características não se distinguem por serem próprias ao objeto, mas adquiridas mediante interação com outras coisas. Os bens reciprocamente considerados têm duas categorias: o bem principal e o bem acessório. O principal pressupõe a própria existência, e por isso não depende que outra coisa exista para que seja assumido juridicamente. Já o acessório depende da existência do principal, para que ele possa ser considerado, e não existe sem a existência do bem principal. Um exemplo claro disso são as árvores em um terreno. Uma vez que o terreno pressupõe a própria existência, o terreno não precisa da existência de outra coisa para ele existir, ele não precisa, ele é um bem principal. Já a árvore, ela não pode flutuar, ela precisa de um solo para poder existir. Então, ela é um bem acessório. A consequência disso, pode passar o slide, é que o acessório segue sempre a tendência dos principais, o que se sintetiza na seguinte frase: o bem principal supera o acessório. Isso significa que o bem acessório vai ter, primeiro, a mesma característica do principal, o que também é chamado de gravitação jurídica, ou seja, se o bem principal for móvel, o bem acessório vai ser móvel. Se o bem principal for imóvel, o bem acessório vai ser imóvel. E isso se repete por todas as características que podem ser consideradas. Segundo, o bem acessório tem o mesmo dono do bem principal. Ele não pode ter outro dono. Eu não posso ter um terreno cuja árvore dentro desse terreno é de outra pessoa. Terceiro, o mesmo destino do principal. E o quarto, as obrigações acessórias que se extinguem diante da extinção do bem principal. Ou seja, se eu tenho uma propriedade que está causando um aluguel na inexistência dessa propriedade, o aluguel também não existe mais. Pode passar o slide. Os bens acessórios têm duas categorias. Eles podem ser frutos e produtos, que se distinguem diante da capacidade do bem principal em produzir estes. Os produtos não se reproduzem, os frutos sim, periodicamente. Isso significa que, diante da retirada dos frutos, o bem principal não perde valor, ele não se deprecia nem se danifica. Já quando você retira um produto, no ato da extração, você está retirando o valor do bem principal, você está depreciando o valor do bem principal. E a capacidade do bem principal de gerar riqueza também. Exemplos são o fruto numa árvore. A árvore, quando você retira uma maçã, se você tiver um pomar, você retirar as maçãs das árvores, você não está retirando o valor do seu pomar, porque as árvores vão reproduzir essas maçãs. Mas no caso de você ter uma pedreira e você retirar as pedras, essas pedras não vão se reproduzir. Elas vão eventualmente acabar. Então, cada vez que você retira também o valor do seu bem principal. Isso consiste num produto. Além disso, pode passar o slide, por favor. Os frutos podem se dividir em naturais, industriais e civis, conforme são produzidos. Os civis consistem nos rendimentos que se produzem dos bens principais, como, por exemplo, os juros. Os juros, eles se reproduzem e eles podem, inclusive, se acumular. Mas eles não são uma produção material, algo que você toca. Os juros são um bem produzido na forma de rendimento. É um uso produzido. Já os outros dois, os naturais e os industriais, como os nomes indicam, se diferenciam na produção.
Os bens naturais são produzidos pela força da natureza e os industriais são produzidos pela engenhosidade humana, pela manufatura humana. Com isso, eu termino minha parte e passo para o próximo colega. Bom, tratando agora das pertenças e das benfeitorias. As pertenças, dentre os bens acessórios, referem-se aos bens móveis não integrantes. Para explicar isso, eu retorno ao que o Joab expôs como produto e fruto, ambos sendo bens acessórios que têm íntima relação com seu bem principal. A jazida de petróleo, por exemplo, é bem principal em relação ao petróleo. E a fazenda é bem principal para os laticínios, o leite, por exemplo, que ela produz. Nos dois casos, a jazida e a fazenda são fontes de seus acessórios, tendo uma íntima relação com eles, né, sendo parte integrante do bem principal, né, os acessórios em relação à fazenda e à jazida. Já a casa, ela não é fonte da mobília que há nela, uma cadeira talvez. E por isso, ainda que os móveis sejam classificados como bens acessórios, não são integrantes do bem principal, sendo então pertenças. Ou seja, de acordo com o Código Civil, abre aspas, bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outro, fecha aspas. Outro exemplo esclarecedor, além dos móveis da casa, seria um trator utilizado numa propriedade agrícola. Ele não é produzido por ela, nem é parte integrante, essencial dela, mas é dela bem acessório, sendo utilizado naquele terreno. E bom, por não serem parte integrante do bem principal, as pertenças acabam não se aplicando ao princípio da gravitação jurídica que o Joab comentou. Uma casa é um bem imóvel, assim como suas paredes e suas janelas, porque a integram essencialmente, seguindo a gravitação. Já um vaso decorativo na casa, por ser uma pertença, não segue esse princípio, e é então um bem móvel. É o que o Código Civil afirma em seu artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Por isso, se alguém vende uma casa, é implícito que os móveis não estão sendo considerados no contrato, a não ser que as partes combinem especificamente, claro. Tratando agora das benfeitorias. São elas aprimorações em um bem já existente, as quais podem ser, de acordo com a divisão do Código Civil, voluptuárias, que decoram ou adicionam algo a um bem sem um fim de utilidade, como no caso daqueles globos de discoteca, um jardim que seja, uma fonte. Eles podem ser também úteis, que são as benfeitorias, que aprimoram o uso de um determinado bem, a exemplo de uma janela que melhora a iluminação e a ventilação de uma casa, ou a adição de um novo cômodo, um quarto que seja. E as benfeitorias podem ainda ser classificadas em necessárias, as quais se aplicam à manutenção de um bem, como no caso da troca de uma lâmpada queimada ou da troca de peças de um carro com defeito. São necessárias, caso contrário o bem principal não se conserve. Além disso, as acessões industriais, como a construção completa de uma casa ou uma plantação, não são consideradas benfeitorias, pois elas criam novos bens. Da mesma forma, as intervenções da natureza na propriedade não cabem enquanto benfeitorias, pois não foram realizadas pelo proprietário, possuidor ou detentor. A exemplo do acúmulo e adição de terreno em uma propriedade próxima a um rio, devido à movimentação da terra pelas águas, ou um desabamento de terra, por exemplo, que acaba adicionando terreno a uma propriedade existente. Isso não é considerado benfeitoria, pois não foi feito pelo proprietário, possuidor ou detentor da propriedade. Por fim, a qualidade de benfeitoria também não se aplica na confecção de obras de arte, como em esculturas e pinturas, já que o valor da mão de obra excede consideravelmente o preço da matéria-prima envolvida. A Pietà de Michelangelo, por exemplo, tem um valor enormemente maior que a pedra de mármore da qual foi feita. Então, o trabalho humano ali exercido não pode ser considerado uma pertença. Agora eu passo para a Laís. Pode passar o slide. Pode passar. Obrigada. O artigo 98 traz duas naturezas ao conceituar os bens enquanto públicos, que são os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, e, por exclusão, os bens privados, quando fala que todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Cabe retomar aqui quem são as pessoas jurídicas de direito público interno, conforme o artigo 41 que traz a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias
inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Uma característica comum a todos os bens públicos é trazida pelo artigo 102, que diz que eles não estão sujeitos ao uso capião. Pode passar o slide. Eu vou me aprofundar agora na classificação dos bens públicos que o artigo 99 divide em 3 espécies. A primeira diz respeito aos chamados bens de uso comum do povo. São bens inalienáveis, são exemplos os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças, enfim, são aqueles bens que podem ser utilizados por qualquer um do povo. Carlos Roberto Gonçalves traz que, por serem de domínio do Estado, esses bens não perdem essa característica se o poder público resolver regulamentar o seu uso. Isso significa que, por exemplo, a utilização de pedágio em uma estrada não retira o caráter de bem de uso comum que ela tem. Esses são bens de domínio público do Estado e cabe a ele a guarda, a administração, a fiscalização e a possibilidade de reivindicação. Gonçalves ainda traz que a administração pode restringir ou vedar o seu uso em razão da segurança nacional ou do interesse público. Um exemplo é justamente o que a gente tem agora, em que as medidas de isolamento e quarentena trazem restrição, por exemplo, do acesso às praias marítimas com o objetivo de conter a propagação do coronavírus. A segunda classificação versa sobre os bens de uso especial, que são aqueles que o Estado destina à possibilidade de execução de serviços públicos. Como exemplo, eu trago os edifícios onde estão instalados os serviços públicos, como as autarquias, os órgãos de administração, as repartições públicas, as secretarias e os ministérios. Eles são também inalienáveis. Uma característica particular desse critério de bens é que eles são de uso exclusivo do poder público. A destinação específica que é dada a eles se chama afetação. Assim, a afetação nada mais é do que o destino específico dado a um bem. E, por fim, a terceira classificação se refere aos bens dominicais, também chamados de bens de patrimônio disponível. Esses bens são de propriedade do poder público, mas tratados como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. São as terras devolutas, as estradas de ferro, oficinas e fazendas pertencentes ao Estado. No caso desses bens, nem sempre a afetação existe. O artigo 101 traz que os bens dominicais, não estando afetados, a finalidade pública específica podem ser alienados por meio de institutos de direito privado ou de direito público, como compra e venda e legitimação de posse. Ou seja, se não houver nenhuma norma especial sobre essa categoria de bens, o seu regimento jurídico seria o mesmo que decorre do Código Civil para os bens pertencentes aos particulares. Sendo alienáveis, eles estão dentro do comércio jurídico de direito privado e podem ser objeto de uso capião de direitos reais. Por outro lado, se afetados por finalidade pública específica, eles não podem ser alienados. Aqui eu encerro a minha fala e passo para o próximo colega. Boa tarde, eu me chamo Ricardo e eu sou a última pessoa a apresentar pelo trabalho e eu fiquei com a parte dos bens que estão fora do comércio. E eu queria começar dizendo que não existe uma referência expressa às coisas que estão fora do comércio no Código Civil, de modo que elas só são tratadas a nível doutrinário, né? E de modo geral, todos esses bens todos os bens podem ser apropriados e alienados, mas há as exceções a essa regra, a qual damos o nome de bens fora do comércio. E comércio aqui significa, a rigor, a possibilidade de compra e venda, de doação, de circulação, enfim.
E os bens fora do comércio, eles não podem ser objeto dessas relações jurídicas de negócio. E eles estão classificados entre os bens naturalmente inapropriáveis, que são os bens de uso inexaurível, ou seja, bens de uso inesgotável, que são aqueles que não podem ser apropriados pelo homem, como o ar da atmosfera, a luz solar, a água do mar. E no caso, como a nossa colega Natália já mencionou lá no início, o ar e a água do mar, que puderem ser captadas em pequenas quantidades, podem ser comercializados, pois houve apropriação. Segundo, os legalmente inalienáveis. São os bens que podem ser apropriados e que são apropriáveis materialmente, mas a sua livre comercialização é vedada por lei, para atender a interesses econômicos, de proteção de pessoas, de defesa social, enfim. E eles podem ser alienados excepcionalmente através de lei específica ou decisão judicial. E eles são os bens públicos de uso comum e uso especial, bens de incapazes, bens tombados, terras ocupadas pelos povos indígenas, e os órgãos do corpo humano, cuja comercialização é expressamente vedada pela Constituição. E, por fim, os indisponíveis pela vontade humana. São aqueles bens que foram deixados em testamento ou doados com uma cláusula específica de inalienabilidade, palavra difícil, e que, portanto, são excluídos do comércio jurídico. E a relativização, existe a possibilidade de relativização dessa cláusula somente em situações excepcionais, como quando há moléstias graves no titular, quando o titular está em condição de enfermidade muito grave, e para garantir, por isso, a utilidade do bem. Mas a jurisprudência vem no sentido de tentar garantir sempre a prevalência do fim social da norma. E eu quero terminar minha fala pontuando uma pequena curiosidade. Existe uma divergência doutrinária entre duas doutrinas que eu consultei, né? A doutrina que a gente usou para a realização desse trabalho é a doutrina do Carlos Alberto Gonçalves. E ele vai dizer que, dentre os bens legalmente inalienáveis, aquele segundo tópico ali, incluem-se também os direitos da personalidade, como a liberdade, a honra, a vida, isso de modo a respeitar a dignidade humana. Já em outra doutrina consultada, que é a de Pablo Gagliano, esses direitos personalíssimos, né, os direitos de personalidade, vão se enquadrar dentro dos bens naturalmente inapropriáveis, porque, na verdade, eles não são suscetíveis de apropriação material. E é com isso que eu encerro a minha fala e o nosso trabalho, e eu queria agradecer a todos pela atenção e pela disponibilidade de ter assistido até aqui, e um obrigado em nome de toda a equipe a todos vocês.